Prezados irmãos, muita paz, saúde, alegria a todos. Estamos novamente reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama. O capítulo 8 nos fala a respeito da temporária separação. Nos capítulos anteriores, no capítulo 7, tivemos a alegria de observar a descrição de Ramiro Gama quando nos fala da lição da obediência. Chico não via mais o espírito de sua mãe desencarnada. Ela não se tornava visível a Chico Xavier através da clarividência, mas através dos sonhos à noite, diante do repouso do corpo físico. O Chico, em desdobramento, conversava com os espíritos e muitas vezes, despertando pela manhã, ele trazia para os seus familiares inúmeras notícias dos seus familiares desencarnados e também relatava alguns ensinamentos do mundo espiritual. Por conta de tudo isso, o seu pai, a sua madrinha, madrasta, Dona Maria, Dona Cidália. Dona Cidália, ela sempre se preocupava com o Chico e a família não conseguia entender o que estava acontecendo de fato, o que ele estava realmente falando a respeito da vida espiritual. Chico era uma criança e falava com muita clareza a respeito do mundo espiritual. No capítulo 8, Temporária Separação, Ramiro Gama descreve nesta obra maravilhosa. Continuando o desequilíbrio do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, seu pai, pediu ao padre que fosse mais exigente com a criança no confessionário. O sacerdote concordou com a sugestão. Quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus, desencarnada, desde 1915, falou-lhe francamente, o padre a Chico Xavier: Não, meu filho, isso não pode estar acontecendo. Ninguém volta para conversar depois da morte. Então vejamos bem, o Chico, devido àquelas observações analisadas na vida espiritual, ele começou a relatar para a família o que estava acontecendo, sobretudo a respeito das orientações que a sua mãe desencarnada lhe transmitia. E o pai, então, muito católico, a madrasta, sem entender o que estava acontecendo, Dona Cidália Batista, eles chamaram o padre da cidade para que o padre conversasse com Chico Xavier. E no confessionário, o Chico começou a descrever todas aquelas observações que ele analisava sobre a vida espiritual, sobretudo os diálogos que ele entabulava com a sua mãe. E o padre deixa bem claro para o Chico, também não compreendendo e não podendo explicar o que estava acontecendo, disse a ele assim, com muita franqueza: Chico, você não pode estar enxergando o espírito de sua mãe. Ninguém volta dos mundos dos mortos para falar. Ninguém retorna depois da morte, ninguém pode voltar e se comunicar. Então vejamos, até a própria igreja tinha dificuldade em lidar com esse assunto. Chico, muito novo ainda, uma criança, observando esses relatos da vida espiritual, conversando com a sua mãe, e descrevia com muita clareza, sobretudo citando alguns familiares desencarnados, o que eles estavam dizendo, e a família então procurou a ajuda do padre, mas o padre também não tinha explicação. O padre também não aceitava a tese da imortalidade da alma, sobretudo a comunicabilidade com os espíritos. O padre disse ao Chico: Chico, isso é impossível. Quem morre não pode voltar para dar comunicação. Uma vez morto, não pode voltar para se comunicar. E o Chico dizia ao padre: mas não pode ser o demônio. Não pode ser o demônio porque
é o espírito de minha mãe que vem conversar comigo. Então vejamos aqui o que o Ramiro Gama descreve, dando continuidade nessa leitura. O demônio procura perturbar-lhe o caminho, continuava dizendo o padre. Mas, padre, disse Chico Xavier, foi a minha mãe que veio. Não, meu filho, não pode ser a sua mãe. Foi o demônio. Severamente repreendido pelo vigário, o menino calou-se e chorando muito. O senhor João Cândido, católico de Santa Luzia do Rio das Velhas, deu razão ao padre, e aquilo só podia ser o demônio. Então vejamos bem, o demônio, segundo o padre, conforme estava conversando com o Chico no confessionário, ele disse ao Chico assim, olha, o demônio está perturbando a sua mente e quer destruir o seu caminho. Quem morre não pode voltar, e o Chico fala, não pode ser o demônio. Eu vejo a minha mãe conversa comigo. E o padre então insiste e diz ao Chico assim, meu filho, não é a sua mãe, é o demônio que está querendo perturbar-lhe a mente e o caminho. Então o Chico ele fica muito triste diante daquela situação. O seu pai católico, a madrasta católica, todos eles sem nenhuma explicação para orientá-lo naquele momento, para explicar o que estava acontecendo. Então a família chegou à conclusão que realmente aquilo era o demônio, que realmente não se tratava do Espírito Maria João de Deus. E na verdade, nós que conhecemos a imortalidade da alma, sabemos da comunicabilidade dos espíritos, porque a doutrina espírita nos fala sobre 5 princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro é a prova da existência de Deus. O segundo, a reencarnação. O terceiro, a comunicabilidade com os espíritos. O quarto, a pluralidade dos mundos habitados. E, por último, a sobrevivência da alma. Então, entre esse terceiro item e o quinto item, o terceiro, que é a sobrevivência, a comunicabilidade com os espíritos, e o último, quinto, que é a sobrevivência da alma, a igreja não conseguia explicar o que estava acontecendo. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que a vida continua, que a vida prossegue, que a morte não é o fim, que nós estamos aqui na Terra temporariamente para nos aperfeiçoarmos, para crescermos espiritualmente. É claro que nós temos na Terra um prazo de validade. Nós temos uma missão de nos renovarmos, de buscarmos a nossa transformação interior. É para isso que nós reencarnamos. Reencarnamos hoje para tornarmos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Então a doutrina espírita nos fala dessa sobrevivência da alma. No próprio Evangelho, no Novo Testamento, nós vamos observar que o próprio Cristo retornou, se materializou diante de Tomé. Tomé foi incrédulo da imortalidade da alma e exigiu provas da imortalidade da alma. Então Jesus, além de ter se materializado para os discípulos depois da sua crucificação, Tomé também não acreditava naquela cena, naquela visão que ele estava vendo do Cristo redivivo diante de todo mundo. Então ele exige Tomé a prova, e Jesus então mostra as chagas, mostra que realmente a vida continua, que a vida prossegue. Então isso está no Novo Testamento e deixa bem claro que nós continuaremos na vida espiritual. A vida espiritual é a nossa verdadeira propriedade. É de lá que nós viemos, é para lá que nós vamos retornar e vamos reencarnar na Terra quantas vezes forem necessárias, inúmeras vezes, até alcançarmos a nossa perfeição, até alcançarmos a nossa iluminação espiritual. Então a nossa doutrina espírita é muito abençoada, porque deixa bem claro que nós vamos continuar, que os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida, que desencarnaram, vêm quando estamos desencarnando, retornando para a vida espiritual. Aqueles que têm condições de nos ajudar, vêm ao nosso encontro juntamente com os benfeitores espirituais da nossa casa, o nosso espírito protetor, que não nos desampara em momento algum. Então, diante da desencarnação, nós vamos
receber muita ajuda do mundo espiritual. Mas para isso nós precisamos semear o bem. Nós precisamos ser uma pessoa boa, precisamos ser uma pessoa caridosa para contarmos com o amparo, com o auxílio do mundo espiritual na terra, na condição de espírito reencarnado e também quando estivermos retornando para a vida espiritual. Contarmos com a assistência, com a ajuda do mundo espiritual à nossa volta. Então vejamos, a própria Bíblia é um tratado de fenômeno mediúnico de capa a capa. Quantos fenômenos mediúnicos nós vamos encontrar no Velho Testamento, no Novo Testamento, deixando bem claro que a vida continua, deixando bem claro que a morte não é o fim. Mas naquela época que o Chico era criança, que ele via sua mãe, nem ele entendia muito certo o que estava acontecendo, mas segundo ele trazia na sua própria mente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, aos 4 anos de idade. Ele trazia em sua própria mente todas essas informações e a sua mãe aparecia nos momentos difíceis e o ajudava. Então a sua mãe agora começa, juntamente com outros espíritos, a auxiliá-lo em sonho, trazendo inúmeras informações da vida espiritual. Mas a família, o pai do Chico, Dona Cidália, sua madrasta, ficou muito preocupado. A família ficaram preocupados com aquela situação, com as crises, com os relatos de Chico Xavier, porque o Chico também ficava meio confuso diante de tantas informações, uma criança trazendo muitas informações doutrinárias, muitas informações científicas, os espíritos se comunicando pelo seu intermédio, na escola, quando ele começou a frequentar a escola, os espíritos traziam poesia enquanto ele cuidava da horta, ajudando Dona Cidália Batista no cultivo da horta, dos legumes. Os espíritos traziam muitas informações, mas a igreja não aceitava essa tese da imortalidade da alma, da questão dos espíritos se comunicarem. Então continua aqui Ramiro Gama, neste capítulo que nós estamos estudando. Chico Xavier refugiou-se no carinho da madrasta. Vejamos bem, depois que o padre afirmou que não era sua mãe, que era um demônio, que o seu pai chegou à conclusão que tratava-se de um demônio, o Chico não tinha para quem recorrer. Ele não tinha como desabafar, ninguém acreditava nele, mas ele foi lá se refugiar no carinho da madrasta. E Dona Cidália, como certa vez disse a mãe de Chico Xavier, esse anjo bom, quando o Chico estava num momento muito difícil, Dona Maria João de Deus disse ao Chico assim: nós vamos enviar para você um anjo bom. Eu pedi para Jesus, Chico, um anjo bom. E eles enviaram Dona Cidália, que reuniu todos os filhos novamente, reuniu a família. Além de reunir a família, Dona Cidália criou uma horta para que eles pudessem vender verduras, legumes, e o dinheiro da horta, ela começou a comprar o material escolar e as crianças começaram a frequentar a escola. Então, diante dessas informações, o Chico refugiou-se no carinho da madrasta, que era uma alma compreensiva e boa. E Dona Cidália lhe disse: você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você esteja perseguido pelo demônio. Se for realmente a sua mãezinha que veio conversar com você, naturalmente isso acontece porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que tudo isso fique esclarecido. Vejamos a compreensão de Dona Cidália Batista. Uma alma boa, generosa, mas não entendia muito esse fenômeno do intercâmbio mediúnico, do auxílio dos espíritos, da imortalidade da alma, mas era uma alma que compreensiva, uma alma que se dirigiu a Chico Xavier dizendo assim: meu filho, fique tranquilo, mantenha-se calmo. Se realmente é sua mãe que veio conversar com você, é porque Deus permite. Se ela está vindo, é porque Deus está permitindo. E é verdade, nada acontece sem a permissão de Deus.
Então a mãe do Chico vinha se comunicar com ele. Dona Cidália chegou à conclusão que ela vinha conversar, mas não sabia orientar o Chico o que estava acontecendo, porque ela também não entendia o que estava acontecendo, mas disse assim a ele, com sábias palavras: se ela vem, é porque Deus permite. E fique tranquilo, se Deus está permitindo, Ele está no comando da situação. E Ele vai te ajudar para que tudo isso fique esclarecido. Mantenha-se calmo, Chico. E depois da conversa com a dona Cidália, à noite, o Chico sonhou novamente que reencontrava sua mãe. Ele teve um novo sonho com a sua mãe. Depois de todo esse acontecimento, da afirmação do padre ser um demônio e não a sua mãe, do seu pai que agia severamente, dizendo a ele que não procurasse mais ler revistas nem jornais, porque o padre também acreditava que aquilo estava influenciando a sua mente. E diante de tudo isso, da orientação de Dona Cidália para ele ficar calmo, que a sua mãe estava ali porque Deus estava permitindo, o Chico tem um novo sonho com a sua mãe. E vejamos a orientação de Dona Maria João de Deus. Ela abraçou o Chico e recomendou: repito que você deve obedecer ao seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo você não mais me verá. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos juntos. Não perca a paciência. Esperemos o tempo. Chico acorda em prantos, enxugou os olhos, resignado. Uma alma boa como Chico Xavier, apesar das dificuldades, das lutas que ele enfrentava na vida diária, a gente vai sempre observar a resignação de Chico Xavier. A aceitação, a compreensão diante daqueles acontecimentos que estavam acontecendo à sua volta. Ele sonha com a mãe deixa bem claro que ela iria dar um tempo, que eles não iriam se encontrar mais nem em sonho, nem ela iria mais aparecer para o Chico, porque o que estava acontecendo estava atrapalhando o caminhar de Chico, iria gerar para eles inúmeros embaraços na existência. Então, o mundo espiritual achou melhor, principalmente a sua mãe, dar um tempo para que a tarefa se cumprisse mais na frente, para que a tarefa se cumprisse lá na frente, onde ela mesma voltaria mais tarde e escreveria pelo intermédio do filho, pelo seu próprio intermédio, o livro de sua própria autoria, onde ela nos fala Cartas de uma Morta. Ela voltaria mais tarde, vejamos que ela diz ao Chico: Chico, a gente não vai se encontrar mais. Você tem que obedecer o padre, não vai contra o padre, não vai contra o seu pai, procure obedecer eles. A gente não vai conversar mais. Mais tarde, se Jesus permitir, eu volto, a gente continua o nosso trabalho. E ele acordou em lágrimas e resignado, confiando nas palavras de sua própria mãe. E ela mais tarde voltaria através de Chico Xavier para escrever o livro Cartas de uma Morta. E ela, na vida espiritual, juntamente com os instrutores da vida espiritual, nesse tempo, ela vai elaborando todo esse material, visitando outros mundos, trazendo mais informações da vida espiritual, para que a tarefa mais tarde se concluísse, para que ela retornasse mais tarde e trouxesse, através de Chico Xavier, inúmeras informações. E por 7 anos consecutivos, nos fala o livro, o Chico não teve mais contato pessoal com a mãezinha, para somente receber-lhe as mensagens psicografadas em 1927 e revê-la de novo pela vidência mais clara e mais segura em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico ao qual se entregava de coração. Então vejamos bem, ela vai para a vida espiritual como estava, mas não vem mais se comunicar, não vem mais trazer informação para o Chico, e nesse período
ela começa a reunir inúmeras informações, juntamente com os instrutores, a trazer muitas informações preciosas da vida espiritual. E quando o Chico começou a psicografar, a trabalhar no ano de 1927, e através da vidência mediúnica, no ano de 1931, ele viu a sua mãe novamente, realmente ela estava de volta, e agora mais familiarizado com o serviço mediúnico, o qual ele tinha informação agora do Livro dos Espíritos, do Evangelho, como ele mesmo dissera que trazia esse livro na sua própria mente, e com mais explicações acerca do fenômeno mediúnico, agora, juntamente com os benfeitores espirituais, ele desenvolvia o seu trabalho e começaria ali um serviço de humildade com Jesus. E nesse período, então, ele iria escrever o livro Parnaso de Além Túmulo. Este livro, ele começaria a se preparar, ele começaria a psicografar esta obra, os poetas desencarnados voltariam e dariam inúmeras informações através da mediunidade de Chico Xavier, e na segunda obra, sua mãe retornaria, Cartas de uma Morta, trazendo informações da vida no mundo espiritual. Inclusive, nesse livro, nos fala do instrutor Aulus. Ela, juntamente com o instrutor Aulus, na vida espiritual. Vejamos bem, eles estavam preparando o Chico. A tarefa missionária de Chico Xavier estava começando. O instrutor Aulus já estava perto. Todo aquele trabalho que mais tarde aconteceria com o surgimento de André Luiz, com as obras de André Luiz, e no livro Cartas de uma Morta, ela descreve o instrutor Aulus, o seu trabalho abnegado na vida espiritual. Então, este é o capítulo que nós estamos refletindo sobre essa temporária separação, que a mãe do Chico Xavier teve que se afastar para que ele continuasse com os estudos, para que ele continuasse trabalhando, e mais tarde retornaria juntamente com os instrutores espirituais para auxiliá-lo na tarefa do desenvolvimento mediúnico e também do desenvolvimento das obras espíritas que haveriam de surgir. Hoje, mais de 450 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Então, esta obra que nós estamos estudando todos os sábados, Lindos Casos de Chico Xavier, é uma obra que nos faz meditar muito, que nos faz realmente analisar melhor a nossa vida, o nosso compromisso com a espiritualidade, todo o envolvimento que o Chico teve, todas as dificuldades que ele enfrentou, sempre com resignação, sempre com paciência, a sua mãe sempre ao seu lado, auxiliando ele na sua tarefa. Isso nos mostra, meus irmãos, que os benfeitores amigos, os benfeitores generosos estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos envolvendo, nos dando muita paz, muita saúde e nos envolvendo de vibrações boas, salutares, a fim de que continuemos trabalhando, a fim de que continuemos servindo em nome de Jesus, com humildade, com simplicidade, porque são essas atitudes que nos aproximam da divindade, e são essas atitudes humildes que acaba conquistando todo esse envolvimento do mundo espiritual, toda essa simpatia através da humildade, da simplicidade, da caridade. Os espíritos vão se simpatizando com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vivência doutrinária, com a prática incessante da caridade, e esses espíritos se interessam por nós, à medida que nós nos interessamos por ele, através do estudo, através da compreensão, através da resignação. Então, que Jesus, o nosso mestre, amigo, ele continue nos abençoando e nos dê muita paz. E só lembrando aos nossos irmãos que nós temos um canal no YouTube. No YouTube é o canal Na Seara Espírita. Segunda e terça-feira, às 20 horas, nós publicamos algumas
informações a respeito do livro O Evangelho de Chico Xavier. E toda quarta-feira, às 20 horas, estamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, segunda e sexta-feira, no canal no YouTube, na Seara Espírita, Evangelho de Chico Xavier, às 20 horas. E às quartas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz. Muita paz a todos.